Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Então galera, hoje nós vamos iniciar mais um curso aqui, nesse caso função exponencial, e vamos iniciar falando de equação exponencial. Vamos lá. Equação exponencial. Algumas equações apresentam a incógnita como expoente, ou seja, a incógnita ela vem aqui na parte de cima, né? Ó. Então nós vemos aqui, por exemplo, 5 elevado a x, então o x está aparecendo aqui como expoente. Nesse caso, são denominadas equações exponenciais, tá bom? Então, quando você tem uma incógnita e você não sabe o valor dela, e você tem uma igualdade, você vai ter uma equação. Mas se essa incógnita aparece no expoente de uma potência, então você tem ali uma equação exponencial, beleza? Já coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, ó, 5 elevado a x igual a 125, aqui 11 elevado a x menos 2 igual a 1, outro aqui, ó, 3 elevado a x que multiplica x mais 2 igual a 27, e o item D, para finalizar, 5 elevado a 2x menos 4 vezes 5 elevado a x mais 3 igual a 0. Cada uma dessas equações ela tem um tipo de resolução, tá bom? Então a gente precisa saber como trabalhar com as propriedades de potenciação, de radiciação, para poder resolver questões que envolvem equações exponenciais. Então, para você conseguir resolver equações exponenciais, vocês precisam estar bem fundamentados com as propriedades de potenciação e radiciação e também utilizar artifícios matemáticos para poder resolver, tá bom? Desta forma, eu coloquei aqui como observação que para facilitar a abordagem didática, nós vamos levar em consideração 3 tipos de resolução das equações exponenciais, beleza? Então, nesse vídeo trabalharemos o primeiro tipo de resolução e os outros dois em 2 vídeos consecutivos, tá certo? Então vamos lá para o primeiro tipo de resolução de equações exponenciais. O primeiro tipo, inicialmente, vamos resolver as equações exponenciais transformando-as em igualdades de mesma base. Então, essa primeira forma de resolver equações exponenciais, nós vamos procurar igualar as bases das nossas potências e nós conseguirmos encontrar o conjunto solução ou o conjunto verdade das nossas equações exponenciais. Vamos lá para um exemplo para você ver como é bem fácil de resolver. E temos um primeiro exemplo. 5 elevado a x igual a 125. Como o primeiro tipo eu procuro igualar as bases, eu vou fazer exatamente isso neste exemplo. Por exemplo, o 5 ele já está na sua forma mais reduzida em fatores primos, que no caso é o próprio 5, né? Então, a gente vai deixar 5 elevado a x, não vamos mudar absolutamente nada. Mas se você observar, nós temos aqui o número 125. A pergunta que eu faço a vocês é, 125 pode ser escrito como? Nós podemos pegar aqui o número 125 e fatorá-lo. Vamos lá. 125 fatorado vai ficar da seguinte forma. Ó. Primeiro, dá por 2? Não, né? Porque nós não temos aqui o número par. Dá por 3? Se o número dá por 3, a soma dos seus algarismos dá um número que também é divisível por 3. Vamos ver. 1 mais 2 dá 3, com mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então 125 também não será. Dá por 5? Dá por 5. Então, nós vamos pegar aqui o 125 e dividir para 5, que vai dar 25. E nós vamos pegar de novo 25, vamos dividir por 5, que dá 5. E como 5 é primo, só dá pelo próprio 5, que dá 1. Então, dessa forma, nós temos que o número 125, na sua forma fatorada, é igual a quanto? 5 elevado a 3, tá bom? Então, no lugar do 125, eu vou colocar 5 elevado a 3. Por quê? Porque 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo, é a mesma coisa que 125. Então, aqui desse lado, ó, 5 elevado a 3. Agora, observe, vejam
Percebam como é muito simples encontrar o conjunto verdade desse tipo de equação. Quando você chega em uma igualdade em que eu tenho duas potências de mesma base, tá vendo aqui, ó, 5 elevado a x e 5 elevado a 3, se essas duas potências são iguais, então também os seus expoentes são iguais. Então eu posso afirmar com certeza que o x vai ser igual a 3. Então, para essa equação ser verdadeira, o x tem que ser igual a 3. Então, o conjunto solução dessa nossa equação é igual, abre chaves, ao número 3 aqui, ó, formado ou conjunto solução ou conjunto verdade, né? Tem alguns professores que também colocam V, tá bom? Que é conjunto verdade. Aí vai a critério de cada um. Aqui nós temos a resolução do primeiro exemplo, muito fácil de resolver, né? O que foi que a gente fez? Igualamos as bases das nossas potências e também os expoentes. E chegamos aqui que o x tem que ser igual a 3. E isso é verdade, né? Se nós colocarmos aqui 5 elevado a 3, vai dar exatamente o 125. Agora nós vamos para um próximo exemplo. O próximo exemplo é esse aqui que está na telinha. Aparentemente ele parece ser mais difícil do que aquele. Mas não, o que você precisa observar é que eu consigo também colocar essas potências na mesma base. Primeiro vamos começar aqui com o 3 elevado a x, já está na sua forma mais reduzida, na forma fatorada, que é o próprio 3. Então a gente não vai mexer com ele. 1 sobre 81, nós podemos fatorar também o número 81. Vamos fatorar o número 81 para ver quanto é que vai ficar. Então vai ficar 1 sobre o número 81 fatorado. Vamos ver aqui, ó. 81, vamos fatorá-lo. Então vai ficar da seguinte forma. 81 dá por 2? Não. 81 dá por 3? Vamos ver. 8 mais 1 dá 9. 9 é um número divisível por 3. Se a soma dos algarismos dá por 3, então o número também dá por 3. Nesse caso, 81 vai dar por 3. 81 dividido para 3 me dá 27. 27 também dá por 3. Então, nós temos aqui 27 por 3, que dá 9. 9 também dá por 3, que vai dar o 3. E o 3 dá pelo próprio 3, que dá 1. Então, a forma fatorada do número 81 vai ser o quê? 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta potência. Beleza? Então, no lugar do 81, nós vamos escrever aqui, ó, 3 elevado à quarta. Beleza? Sim, professor, mas nós não temos bases iguais. Calma, vamos lá, um passo de cada vez. 3 elevado a x, não vou mexer com ele. Vai dar igual. Perceba que 1 sobre 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Por quê? Porque quando eu tenho um expoente negativo, eu faço o seguinte, ó. Por que isso aqui é verdade? Vem cá comigo, ó, vou te mostrar aqui. Então, você tem o seguinte. Inicialmente, nós temos 1 sobre 3 elevado a 4. Agora, vamos inverter essa fração. Se eu inverter essa fração, eu vou ficar com a seguinte expressão. 3 elevado a 4 sobre 1, tá bom? Elevado a menos 1. Show de bola. Só que 3 à quarta dividido para 1 vai dar o próprio 3 à quarta. Então, vai ficar 3 à quarta elevado a menos 1. Aqui nós temos o que nós chamamos de potência de potência. Quando isso acontece, nós fazemos o quê? Repetimos a base. Nesse caso, a base é o 3. E multiplicamos os expoentes. 4 vezes menos 1. Que vai dar menos 4, beleza? Estou só explicando aqui esse passo, tá? Não precisa fazer isso, eu só expliquei porque é que 1 sobre 3 à quarta é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Sempre tem alguém que fica com a dúvida, então aqui já é para evitar, beleza? Que essa observaçãozinha importante aí, beleza? Vamos voltar aqui para a resolução. Pronto, gente, nós conseguimos deixar agora as potências com a mesma base. Então, se eu tenho aqui duas potências que são iguais e têm a mesma base, logo, os seus expoentes também são iguais. Ou seja, x é igual a menos 4. Então, o conjunto solução ou o conjunto verdade dessa nossa equação vai ser igual a menos 4. Beleza? No próximo exemplo, nós temos o seguinte. 121 elevado a x menos 2 igual a 1. E agora, professor, como é que eu vou resolver? Gente,
Simples, vejam só. Se você tem um 1 aqui, você pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Repete a primeira parte da igualdade, então fica 121 elevado a x menos 2 igual a 1. Mas observe o seguinte, das propriedades de potências, nós sabemos que todo número real diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, se eu pegar aqui 121 elevar a zero, esse resultado aqui é igual a 1. Confirmam comigo? Né? Porque todo número elevado a zero, diferente do próprio zero, vai dar o resultado igual a 1. Show de bola. Vamos guardar aqui essa informação, porque nós vamos usá-la agora. Então, no lugar desse 1, eu vou colocar o quê? 121 elevado a zero. Então, vamos lá. 121 elevado a zero, beleza? Por quê? Porque 121 elevado a zero é igual a 1. Qualquer coisa elevada a zero diferente do próprio zero vai ser igual a 1, beleza? Pronto, gente. Novamente, nós chegamos aqui, ó, em uma igualdade de potências de mesma base. Se as bases são iguais e eu tenho uma igualdade aqui, então, se as bases aqui são iguais, logo os seus expoentes também serão iguais. Então, eu posso dizer que x menos 2 é igual a 0. Então, vamos colocar aqui x menos 2 é igual a 0. Logo, se o x menos 2 é igual a 0, vamos passar esse 2 para o outro lado, ele está negativo, vai para o outro lado positivo, fica igual a 2. E aqui nós acabamos de encontrar o conjunto solução dessa equação, que é o número 2, tá bom? O conjunto solução ou conjunto verdade. Então, se eu coloco aqui no lugar do x, o 2 vai ficar 121 elevado a 2 menos 2, que dá 0, e 121 elevado a 0 dá quanto? Dá o próprio 1. Perfeito, exatamente o que nós queríamos encontrar. Show de bola, beleza, gente? Vamos resolver mais um exercício. Muitos exercícios desse tipo de resolução para que vocês possam ficar craques em equações exponenciais, beleza? Neste último exemplo, nós vamos resolver um exemplo que envolve as propriedades de potência e também de radiciação. Vamos lá. Primeiro de tudo, você observa que você tem aqui desse lado o número 49. E a gente sabe que 49 é o mesmo que 7 ao quadrado. Então, a gente vai colocar assim, ó, 7 elevado ao quadrado. Mas o 49 vai elevado a x. Então, fica 7 ao quadrado elevado a x. Igual. Agora, observa o seguinte, ó. Aqui eu tenho a raiz quarta de 343. Como a gente não tem como fazer de cabeça, a menos que você já tenha decorado, vamos fazer aqui a fatoração do 343. Então, vai ficar 343 fatorado. Vai ficar como? Fica assim, ó. 343 dá por 2? Não, porque não é par. 343 dá por 3? Vamos ver. Se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3, então 343 também será. 3 mais 4, 7, com mais 3, 10. 10 não é divisível por 3, então 343 também não o é. Vamos lá. Dá por 5? Não. Por quê? Porque não termina nem com 0 e nem com 5. Dá por 7? Sim, dá por 7. Então, agora nós vamos dividir aqui 343 por 7, que vai me dar igual a 49, tá certo? 49. 49 a gente já sabe que dá por 7, que dá 7. 7, que dá pelo próprio 7, que fica 1. Então, nós ficamos com o 343 fatorado da seguinte forma. 7 elevado 1, 2, 3, elevado ao cubo. Show de bola? Então, no lugar do 343, nós vamos substituir por 7 elevado ao cubo. Show de bola. Se você observar aqui, estamos quase conseguindo deixar todo mundo bem bonitinho com a base 7, mas a gente precisa fazer alguns artifícios ainda. Primeiro, vamos lá organizar aqui a parte do lado esquerdo da nossa igualdade. O que é que a gente precisa fazer? Observe o seguinte, ó. No lugar aqui de 7 elevado ao quadrado elevado a x, nós vamos aplicar a propriedade de potência, que diz o quê? Quando você tem a potência de uma potência, você repete a base, então vamos repetir a base, que é 7, e multiplica os expoentes. 2 vezes x dá 2x, beleza? 2x igual
Aqui, gente, nós vamos aplicar a propriedade de radicais. Vamos lá. Quando você tem um radical, você pode fazer o seguinte, ó. Você repete a base. Agora, nós vamos aplicar aqui uma propriedade de radicais, tá bom? Que é fazer o quê, ó? Vamos lá. Nós vamos transformar esse radical aqui em uma potência de expoente fracionário. Como? Vamos lá. Você vai repetir a base, que é o 7, e vai colocar aqui uma fração, beleza? Quem fica em cima e quem fica embaixo? Presta atenção, ó. Quem está no Sol vai para sombra, tá bom? Então o 4 estava exposto, tá? Entenda Sol aqui como aquele que está fora. Quem estava na sombra vai para o Sol, beleza? Então, raiz quarta de 7 ao cubo é a mesma coisa que 7 elevado a 3 quartos. Muito fácil e muito simples, né, de transformar um radical em uma potência de expoente fracionário. Falei dessa forma para que a gente possa ter uma melhor fixação. Gente, vejam só, nós temos agora uma igualdade de potências de mesma base. Se eu tenho potências de mesma base e elas são iguais, então nós podemos dizer também que os seus expoentes são iguais. Então 2x é igual a 3 quartos, beleza? Se 2x é igual a 3 quartos, quanto é que vai valer somente o x? Ora, esse 2 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Ou eu simplesmente posso mandar ele multiplicando aqui, ó, esse 4, tá certo? Então nós vamos ter que o x vai ficar igual a 3 sobre 2 vezes 4, ó, 8, tá bom? Se você mandasse dividindo, ia dar certo? Ia, porque ia ficar assim, ó, 3 quartos dividido por 2. Aí o que é que você ia fazer? Divisão de fração. Repete a primeira, 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o inverso de 2 é 1 sobre 2, que vai dar igual a 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8. Tá vendo? Ó, 3 oitavos. E aqui eu só fiz, ó, o 2 multiplicar esse denominador, que ficou 8, tá certo? Beleza? Então nós acabamos de encontrar aqui o resultado dessa equação. Então o conjunto solução da nossa equação é igual a quanto? 3 oitavos, beleza? Essa é a resposta deste exemplo aqui. Show de bola? Esse foi o primeiro tipo de resolução de equação exponencial. Foi o primeiro tipo, o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos tratar do segundo tipo de resolução e também do terceiro tipo de resolução. Beleza, galera? Então é isso, galera. Finalizamos mais uma videoaula. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!